E aí, turma, façam todos um excepcional dia. Capítulo de hoje, capítulo 23, aqui de 2 Reis. Temos aqui uma aliança que Josias renova a aliança. Ele refaz a aliança de Deus com o povo, né? Olha aí, ó. Então o rei deu a ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém para se ajuntarem a ele. E subiu a casa do Senhor com ele, e foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas de todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança diante do Senhor para o seguir, guardar seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com essa aliança. Depois disso aqui, Josias ele tomou uma atitude que poucos reis tomaram, mas alguns tomaram, né? Josias ele fez uma reforma religiosa. Naquela época, o povo estava acostumado a fazer o que era errado, até porque o pai de Josias não tinha sido um homem temente a Deus. Ele tinha sacerdotes para queimar incenso nos lugares altos. Não sei que lugares altos era esse, era a montanha, só fala lugares altos. E eles levantavam altares e colunas para Deus Azerá, e também queimavam seus filhos ao deus Maloque, né? Eles faziam tudo isso e quando Josias refez essa aliança, ele mudou toda essa questão. Ele ia em todos os altares, ele chegava lá, tocava fogo, queimava tudo, mandava destruir tudo. Se tinha osso de alguém, até os ossos do povo que morreu lá, ele mandava desenterrar e tocar fogo em tudo. Falou, olha, isso aqui tudo, eu vou profanar o altar desses deuses aí, porque eu não quero mais nada disso aqui. Ele tinha uma aliança firme com Deus, ele queria fazer tudo conforme a vontade de Deus. E foi isso que ele fez. Ele saiu acabando com tudo, organizando tudo, falou, isso aqui não vai mais acontecer, né? Olha aí, ó. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Beceba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, que ficava à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifícios sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermentos no meio dos seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse seu filho ou filha vivo como sacrifício a Maloque. Entendeu o que eles faziam? A corrupção era tão grande, a iniquidade era tão grande que eles não estavam nem aí. É para adorar o Deus? Vamos adorar aqui, vou queimar meu filho, vou doar meu filho. Cara, que é isso? É uma loucura. Sabe, a pessoa dá o filho, Deus ele pediu o filho na Bíblia uma única vez. E foi para fazer um teste da fé, que foi de Abraão. E ele não deixou que Abraão matasse seu próprio filho, porque Deus estava testando ele. Que Deus é esse que vai exigir de você um pedaço de você que você... Porque o filho é um pedaço do pai e da mãe, né? E como é? Isso é inexplicável, entendeu? E Josias, ele foi destruiu tudo, até que chegou a celebração da Páscoa. A época de Páscoa, né? E o que aconteceu? O rei deu ordem a todo o povo dizendo, celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou uma Páscoa como essa desde os dias de juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Olha aqui, ó. Depois disso, Josias continuou com sua reforma religiosa, fazendo tudo que era para fazer. Josias também eliminou médiuns, feiticeiros e ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que viam da terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Ilquias, que havia achado na casa do Senhor.
Antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Por quê? Porque ele fez essa reforma, ele falou, vou fazer um negócio aqui porque eu quero que dê certo. Depois disso, o que aconteceu? O faraó, rei Neco, do Egito, eu achei engraçado esse nome, rei Neco. Rei Neco era o rei faraó do Egito. Faraó e rei, né? Ele fala, faraó Neco, rei do Egito, é assim que eles falam. Que faraó é o rei, né? A mesma coisa, então fala, enfim. Ele veio para ajudar o rei da Síria a lutar contra Josias. Josias foi uma batalha, né? E lá o rei Neco matou ele, o faraó Neco matou ele, e os servos de Josias trouxeram ele de volta para a cidade de Israel, depois o sepultaram. Aí que reinou no lugar dele foi Jeoacás. Jeoacás reinou não mais que 3 meses, entendeu? O rei Neco foi lá, tirou ele, escravizou ele, falou, meu irmão, você não vai reinar aqui. E ele falou, vou colocar Eliaquim, seu irmão, para reinar. Só que Eliaquim não vai ser chamado de Eliaquim, ele mudou o nome dele. Vocês sabem, né, que na cultura egípcia eles tinham essa mania de mudar o nome da pessoa. Geralmente dá um nome totalmente diferente, só que aqui foi um nome parecido. José, por exemplo, o nome dele era José, nome de hebreu, e ele recebeu o nome de Zafonat Paneá. E aqui, o Eliaquim, filho de Josias, ele recebeu o nome de Jeoaquim e ficou reinando no lugar de Jeoacás. Os dois eram filhos de Josias, né? Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro ao faraó, porque o faraó pediu imposto, né? E ele falou, cara, para me juntar esse imposto eu vou ter que arrecadar do povo. E ele começou a arrecadar do povo o imposto que o faraó pedia. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Joaquim, ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor, fez o que era mal, né? Mas ainda reinou 11 anos. E assim se encerra o nosso capítulo de hoje, né? Com 37 versículos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Que Papai do Céu lhe abençoe e não seja como os reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque eles, primeiro, tinham uma vida mais curta e eles não tinham um reinado de paz. Por quê? Porque não tinha Deus. E todos os inimigos que vinham e atacavam, eles destruíam o povo, acabavam com o rei. E todo rei que vinha novamente fazia isso, mas não seguia a palavra do Senhor, acabava morrendo. Por causa de quê? Desobediência. Então é isso, seja uma pessoa obediente, busque ao Senhor. Mateus 6,33 diz o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você quer que a sua vida seja uma vida de paz, seja uma vida que tenha Deus como prioridade? Busque primeiro Ele nas primeiras horas do seu dia, entendeu? Porque assim você terá uma vida longânima, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida com Deus. Eu vou falar para vocês, não tem nada melhor do que você ter uma vida com Deus, porque não adianta você ter carro, moto, casa, a melhor vida do mundo. Se você não tiver Deus, você não tem nada, você precisa ter fé. Mas além da sua fé, você precisa agir com relação à fé que você tem, porque a fé sem obras é morta, entendeu? Então acredite em Deus, tenha Ele como prioridade. Segundo, depois tenha fé. Terceiro, haja, tenha atitude, seja uma pessoa de atitude. Então é isso, turma, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Domingo, e é isso aí, tamo junto.